Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 3 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas região, pode ir direto no 978293776 ou você pode enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Com a proximidade do início das aulas, procura por material escolar dispara e setor tem expectativa de aumento considerável nas vendas em relação ao ano passado. Emendas impositivas, vereador Paulo Haddad inclui valores para equipamento de detecção de câncer de bexiga e recursos para o banco de ração e utensílios. Vereadora Guida Calisto, que foi a presidente da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, analisa o trabalho realizado no último biênio. E no esporte, Campinas 100% na abertura do Paulistão, fora de casa e com 1 a menos, Ponte Preta vence Novo Horizontino. No Brinco de Ouro Superior, Guarani vence Botafogo de Ribeirão Preto. E tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, oitavas de final para o Guarani. Já então a gente fala sobre o esporte da nossa cidade. Mas antes, olha só, até o mês de fevereiro, o Sesc Campinas realiza a 30ª edição do Sesc Verão com 16 atividades gratuitas e aberto ao público. Então, sobre as modalidades, importância da prática esportiva, o que o público que for vai encontrar, eu aciono a repórter Luana Galiza com as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Lu. Boa tarde a todo mundo que está em casa agora nos assistindo pelo Jornal do TV Câmara Campinas. E um recado para a mãe. Tem criança parada em casa? Então levanta, troca a roupa e vem aqui para o Sesc Verão. E para falar sobre este grande evento que vai até o mês de fevereiro, eu estou com a Cris Godoy, responsável por este grande evento que é o Sesc Verão. E a pergunta que todo mundo quer saber, tem que ser credenciado ou este evento está sendo para o público em geral? O Sesc Verão ele é aberto para todo o público, tá? É gratuito, não é necessário credencial, é só vir e participar. Para todas as idades, Cris? Para todas as idades. Aqui as atividades que nós temos é mais a partir dos 3 anos de idade. Então dos 3 anos até sem limites. Como que foi planejar isso, né? Porque todo final de ano, quando tem as férias, muitos pais, eles ficam perdidos, porque não tem muita opção. Antigamente, ainda a garotada brincava na rua, tinha árvore para pular, hoje em dia não tem mais, né? Até mesmo pela questão de segurança. Como a gente pode ver aqui, em torno, a criança pode correr, pode pular, pode pegar a bola, brincar, interagir, fazer amizade. Quando que surgiu essa ideia de abrir para o público em geral? Então, o Sesc Verão ele é um evento já gratuito e acontece em todas as unidades do Sesc em São Paulo, né? E a ideia aqui do espaço, na verdade, é trazer um espaço onde as crianças realmente possam brincar e se divertir sem ter a preocupação de espaço, que né, normalmente é um limitante hoje em dia, né? Então nós temos várias atividades aqui abertas para o público e para eles virem participar. A gente vê que aqui tem bets, tem vôlei, tem bicicleta para crianças até mesmo de 3 anos começarem ali a dar as primeiras pedaladas, tem a parte de circuito. Como que vocês dispõem para a galera de casa todo esse calendário para a pessoa poder se programar? Aqui a gente sempre tem marcado, sempre todo dia, uma oficina esportiva às 11 e umas 15 horas, tá? É aberto, é gratuito, é só vir e participar. E o espaço, normalmente, a gente muda. Todo dia a gente faz uma modalidade, uma atividade esportiva diferente. Então, se a pessoa quiser vir aqui todo dia vai ter atividade diferente para a criançada. Cris, o horário do sábado e domingo é diferenciado?
Isso, sábado e domingo é das 10 da manhã às 18 horas e de terça a sexta das 10 às 20 horas. Indicação de roupa para a criançada? Roupas leves, né, e apropriadas para a prática de atividade física, porque é um espaço para eles realmente correrem e brincarem. E o legal também é que os pais das crianças podem estar interagindo, né? Tirando a garotada da tela. Isso, com certeza. A gente fala que é para criança, mas muitos pais aqui, famílias, vêm e brincam junto e se divertem juntos. Muito obrigada, Cris. Parabéns por esse evento. Imagina, obrigada a vocês. Já é um sucesso. Acompanhou tudo? Lembrando, traga também sempre a sua garrafinha de água. Tem bebedouros aqui com água gelada. Tem um local de praça de alimentação que tem um valor super acessível, com coisas saudáveis. Vem pra cá, tira a garotada da tela e vem pra cá. É com você, Gabriel. Ótima opção mesmo, muito obrigado, Luana Galiza, opção gratuita e também dia chuvoso, coberto, então dá para a criançada se divertir aí com os pais e também com os responsáveis. Claro que eu quero agradecer também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Cris Godoy. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque com a proximidade do início das aulas, a procura por material escolar disparou. Os preços de alguns itens também. Mesmo assim, o setor tem expectativa de aumento considerável nas vendas em relação ao ano passado. Com o ano letivo previsto para iniciar na primeira semana de fevereiro, a movimentação nas papelarias começou. Proprietários dos estabelecimentos relatam um crescimento significativo nas vendas e projetam um aumento ainda maior. A gente percebe um aumento no movimento para volta às aulas a partir de novembro, e finalzinho de novembro, o pessoal que já quer se antecipar e já virar o ano com tudo organizado. Mas, assim, como todo brasileiro, a maior parte, né, deixa para a última hora. Na segunda quinzena de janeiro é que o bicho pega, que daí a gente tem muito mais movimento. Já começa em janeiro, desde o início do mês, mas a segunda quinzena, mais próximo do início das aulas, é quando o movimento aperta. A gente teve 3 contratações só para suprir essa necessidade de volta às aulas. A empresária destaca a grande variedade de itens escolares e ressalta que os cadernos com capas de personagens são os mais procurados. A gente sempre tem a oferta do básico, então a gente sempre vai ter os cadernos básicos, lápis, borracha, só que tem os licenciados. Então esse ano que está se fazendo muito sucesso é o personagem do Stitch, é a capivara, nem tem desenho, nada, mas capivara está um sucesso esse ano. E tem também um caderno diferenciado, aquele caderno de folha reposicionável também. Então a criançada não quer um caderno simples, básico, vai querer um caderno diferente. Isso no preço final da lista acaba aumentando um pouquinho. Mas a gente tira um pouquinho daí, pega um lápis de 12 cores, não pega de 24, para pegar um caderno mais diferente. É esse jogo que a gente tenta fazer para não sair muito fora do orçamento. A alegria das crianças com itens novos pode ser um peso no bolso dos pais, que já perceberam a diferença nos preços em relação ao ano passado. Muita diferença, muito caro. Pesa no bolso? Bastante, né? Só da escola. Agora esses aqui vai mais de 1.000 também. Tá muito caro. Uma pesquisa conduzida pelo Procon de São Paulo trouxe à tona uma surpreendente variação de preços em papelarias da capital paulista, chegando a 268,75%. O levantamento realizado nos dias 16 e 17 de dezembro focou em 132 itens comuns na lista de material escolar, como cadernos, canetas e lápis de cor. A maior discrepância foi observada em uma régua de 30 centímetros, com preços que variam entre R$ 1,60 a R$ 5,90 em diferentes estabelecimentos. O Procon ressalta que a pesquisa de preços é uma prática importante para economizar na volta às aulas. A empresária Raíssa destaca que a reutilização do item que está conservado também pode ser uma boa alternativa. Alguns materiais dá para serem reaproveitados dos anos anteriores. Então, por exemplo, a mochila, a lancheira, que são itens que duram mais, até régua. Se você comprar uma vez uma qualidade um pouquinho melhor, você usa por vários anos seguidos. Então, às vezes a gente tem material que usa do primeiro ao sexto, até o 9º ano. Então, régua, esquadro, compasso, são materiais que dá para serem reaproveitados. E também é o que eu estava comentando, vai na hora de fazer uma compra, quer um material diferente, então a gente sempre acaba ajudando os pais a negociarem com a criança o seguinte, leva um do mais básico, o outro escolhe do diferente, que daí vai ficando elas por elas.
Hora das notícias do Legislativo, porque a vereadora Guida Calisto, que foi a presidente da Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara, analisou o trabalho realizado no último biênio. A Comissão de Educação e Esporte realizou 21 encontros na Câmara Municipal de Campinas, durante o biênio de 2023 e 2024, presidida pela vereadora Guida Calisto e dos membros Marcelo Silva, Gustavo Peta, Débora Palermo e Edson Ribeiro, para promover políticas públicas de enfrentamento aos desafios educacionais na atualidade. Comissão, uma das comissões mais importantes aqui da casa, porque inclusive ela organiza, debate questões que, do ponto de vista econômico, é responsável por 1/4 do orçamento aqui da cidade, né? Então, com certeza, e não só por isso, né? Não só por conta do volume de recursos monetários que ela movimenta, mas sim pela importância que a educação ela acaba ocupando na vida das pessoas, né? Então nós temos várias modalidades educacionais e nós debatemos aqui vários temas aqui nessa casa. 130 projetos foram votados pela comissão. No mesmo período, entre os eventos e palestras, os temas mais discutidos foram a precarização do trabalho no terceiro setor e educação inclusiva, importante para as pessoas com deficiência, como o autismo, para promover o desenvolvimento de habilidades, importante para a inclusão social. A gente ainda tem uma deficiência gigantesca do ponto de vista de recursos humanos para atender os nossos alunos, os alunos autistas, do espectro do autismo, alunos portadores com deficiência, né? Alunos com deficiência, eles requerem uma atenção, principalmente do ponto de vista de recursos, de profissionais, para poder garantir a sua inclusão de fato. Então, esse foi um tema muito abordado também, mas nós também debatemos contra esse processo de terceirização na educação. É um caso muito sério, porque quando você tem uma educação terceirizada, você perde o controle social sobre essa pasta, sobre essa agenda. Então, garantir uma educação pública que seja de gestão direta é extremamente importante, inclusive para que as diretrizes educacionais sejam cumpridas a risco. Durante o biênio, foi destacado pela comissão o trabalho referente ao debate no ensino sobre violência, racismo e o conjunto de decisões públicas que visam oferecer uma educação integral básica, com uma infraestrutura de qualidade. A questão da pandemia nos trouxe também questões importantes para debater sobre a estrutura escolar. Então foram temas assim muito importantes nesses 2 anos que nós debatemos incansavelmente. E por último, eu quero citar que nós debatemos também a pauta da educação integral. A gente não quer uma escola só de tempo integral. O que é tempo integral quando eu falo, né? Qual que é a diferença de educação integral e tempo integral? A gente não quer uma criança, um aluno que fica o dia inteiro na escola. A gente quer que ele fique o dia inteiro na escola, mas com qualidade. Não dá para ficar só, não dá para ser um depósito de criança. As nossas escolas não podem ser um depósito. Tem que ser um espaço educacional com qualidade, que tenham lá todo o processo político-pedagógico da escola seja administrado com condições, com qualidade para atender os nossos alunos aqui do nosso município. 12:16, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque foi debatida na Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, aqui da Câmara, a assinatura para início dos estudos para a implantação do trem intercidades. Foram 3 reuniões em 2023 na Comissão para os Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, que teve como presidente o vereador Luiz Cirilo. Temas como informações sobre a criação da Frente Parlamentar para a discussão e o aprimoramento da legislação e de políticas públicas da malha ferroviária no estado de São Paulo e implantação do rodeio na cidade de Campinas foram debatidos. A região metropolitana ela tem várias demandas, haja vista que nós estamos aí numa cidade metrópole que gera muitas ações, exige muito do poder público de todas as esferas e cabe às câmaras municipais, não só de Campinas, mas de toda a região, tentar agir realmente junto ao governo do estado, nas suas mais diversas secretarias, para que possa atender as demandas mais emergenciais, as demandas mais usuais aí do próprio munícipe,
Nós estamos falando de algo em torno de mais de 3 milhões de pessoas que compõem a região metropolitana. Em 2024 foram 2 reuniões. Em uma delas foi debatida a assinatura para o início dos estudos para a implantação do trem intercidades. E nós ficamos muito felizes porque nós começamos lá atrás, há 4 anos atrás, um projeto, uma ideia, e aí nós envolvemos o secretário estadual de transporte, que havia chegado o momento do governador tratar do assunto do trem metropolitano, que ligasse a cidade de Campinas a São Paulo, passando por Jundiaí. Fizemos debates públicos. Ele não pôde comparecer presencialmente, mas fizemos isso através de videoconferência e foi muito proveitoso, porque anos depois chegou-se à conclusão no governo do estado que era o momento da assinatura. Tanto é que o governador veio para Campinas, mais precisamente na Estação Cultura, e ele assinou a abertura do processo licitatório. Também fizeram parte da comissão Arnaldo Salvetti, Major Jaime Permini Monteiro e Eduardo Magoga. Tem que haver investimentos, tem que haver conservações, mas a malha ferroviária é um canal de deslocamento da população em massa, por um preço acessível. Então isso tudo acabou sendo muito bem discutido na comissão. O vereador Paulo Haddad concentrou mais da metade das emendas impositivas para a saúde de Campinas. Parte do recurso é para a aquisição de 2 equipamentos urológicos de alta tecnologia para a detecção de câncer de bexiga para a rede Mário Gatti. A área da saúde foi priorizada na distribuição dos recursos da emenda impositiva individual do vereador Paulo Haddad. A pasta recebeu quase 2 milhões de reais. As demandas elas chegam até o gabinete por intermédio, às vezes, do agente público que nos procura, algumas secretarias. Então, desse aporte que eu tenho, que 50% seria para a saúde, eu destinei até um montante maior, mais de R$1.900.000. Por exemplo, eu destinei R$1.400.000 para 2 equipamentos para diagnóstico de câncer de bexiga. Um para o Mário Gatti e outro para o Ouro Verde. Então são 2 equipamentos importantes que vão ser trazer a oportunidade de um diagnóstico mais preciso e muito mais rápido. Para o Hospital Maternidade de Campinas, são R$300 mil. O recurso deve ser utilizado no custeio e também na melhoria da infraestrutura. A Fundação Dr. João Penido Burnier, hospital especializado em doença dos olhos, recebe o repasse de R$200 mil para a aquisição de mobiliários e equipamentos. Já o Fundo Municipal de Assistência Social ganha um reforço de R$427 mil. O parlamentar também destinou uma série de emendas para o esporte, aproximadamente R$200 mil, com destaque para o projeto da Associação Desportiva 360 Graus. São R$80 mil para a etapa do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia Juvenil e Adulto. O 360 handebol de areia, ele é referência nacional, saindo aqui da cidade de Campinas, vários atletas para a seleção brasileira, então isso é extremamente importante. O programa Banco de Ração e Utensílios para Animais foi contemplado com R$200 mil. Também para o Banco de Ração e Utensílio para Animais, que é um projeto, que é uma lei de minha autoria, que hoje é uma realidade na cidade de Campinas, destinei R$200 mil para aquisição, não só de ração, mas também de utensílios para os animais, então para os nossos pets. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Secretaria Municipal de Justiça também receberam emendas impositivas do vereador. Eu acho que a gente tem que ter uma visão do geral daquilo que é importante, não só naquilo que é estruturante, mas naquilo que também pode trazer qualidade de vida. A vereadora Paola Miguel recebeu 7.485 votos na última eleição e está eleita para o 2º mandato consecutivo aqui na Câmara Municipal de Campinas. Confira agora o perfil da parlamentar. Paola Caterine dos Santos Miguel Agardi é uma mulher da classe trabalhadora, feminista LGBTQIA+.
Campineira, criada na Vila União, nasceu em 22 de fevereiro de 1991. Estudou por toda a vida na rede pública de ensino. É engenheira de computação formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e técnica em informática pelo Colégio Técnico de Campinas. Filha de uma professora da rede estadual e sindicalista da Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, sempre esteve muito próxima das lutas dos educadores por melhores condições de trabalho e por uma educação pública de qualidade. Inspirada na luta das trabalhadoras da educação, se filiou ao Partido dos Trabalhadores aos 16 anos, quando iniciou a militância no movimento de juventude e estudantil do partido. Anos mais tarde, se tornaria secretária municipal de juventude do PT e membro do Diretório Nacional do partido em Brasília. Aqui na Câmara de Campinas, foi a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. O vereador Paulo Haddad está eleito para o 3º mandato, o 2º como titular aqui na Câmara Municipal de Campinas. Confira a trajetória do parlamentar no perfil de hoje. Nascido em 5 de novembro de 1961, Paulo César Haddad foi eleito para a legislatura 2025-2028 com 3.969 votos. Campineiro, casado e pai de 3 filhos, Haddad é formado em odontologia pela Unicamp e em medicina pela Universidade São Francisco. Além disso, é mestre e doutor em farmacologia pela FOP Unicamp. Especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Faculdade de Odontologia da PUC Campinas. Prestou atendimento à população mais necessitada e também foi professor da universidade. Atuou na administração de 2 postos do Poupa Tempo de Campinas, onde adquiriu experiência na área de gestão, essencial em uma administração pública de qualidade. Foi o líder de governo na Câmara Municipal de Campinas na última legislatura, além de ter presidido a Comissão de Política Social e Saúde e a Comissão de Representação, que acompanhou a apuração no caso de tortura a uma criança. O vereador Permínio Monteiro está eleito para o 3º mandato consecutivo no Legislativo Campineiro e também está aqui no perfil. Com 6.612 votos, o vereador Permínio Monteiro está eleito para o 3º mandato consecutivo na Câmara Municipal de Campinas. É natural de Porto Velho, onde nasceu em 5 de janeiro de 1967. É casado, morador do bairro Jardim Nova Europa e bacharel em Direito formado pela Faculdade Metrocamp de Campinas em 2010. Foi presidente da Sociedade de Amigos de Bairro do Jardim Nova Europa e região, conselheiro local de saúde do Centro Parque da Figueira e ainda conselheiro do Orçamento Participativo de Campinas. Ligado à causa animal, já aprovou diversos projetos, entre os quais o que criou o Pracão na cidade. E já presidiu a Comissão Permanente do Meio Ambiente e a Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Integrou a bancada do PV até 11 de março de 2020 e, em abril, ingressou no PSB. Contrariando as expectativas, a Ponte Preta foi até Novo Horizonte e, mesmo com um jogador expulso ainda no primeiro tempo, conseguiu estrear no Campeonato Paulista com vitória. A primeira oportunidade foi do Novo Horizontino. Aos 12 minutos, Vagninho bateu cruzado, mas para fora. Até que aos 33 minutos, em jogada pouco inteligente, o volante Dudu da Ponte deu um carrinho no adversário. A árbitra não teve dúvida, expulsou o Ponte Pretano ainda na primeira etapa. Com 1 a mais, o Novo Horizontino veio para cima, Ayrton Moisés bateu, mas no meio do gol. Veio o segundo tempo e continuou o ataque do Novo Horizontino e defesa da Ponte.
Marlon chutou no alto e Diogo Silva foi buscar. Os donos da casa tentaram pelo alto, mas Diogo Silva estava esperto. Até que aos 16 minutos, o atacante Danley lançou o Maguinho. O lateral direito deu uma de atacante, limpou a jogada e de perna esquerda bateu cruzado, acertou o ângulo. Que golaço! 1-0 Ponte. A partir daí, o Novo Horizontino foi com tudo pra cima e a zaga da Ponte se virou como conseguiu. E não é que deu bom, suportou a pressão e saiu com a vitória. Final, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 1. A Ponte conseguiu se superar após a expulsão do volante Dudu e com o golaço do Maguinho, somou 3 pontos, começou muito bem o estadual porque estava diante de um adversário que manteve a mesma base do ano passado e que quase subiu à primeira divisão do futebol brasileiro. A Ponte volta a campo agora no domingo, 8h30 da noite, contra o Santos, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. A gente segue falando sobre Campeonato Paulista, primeira rodada, porque o Guarani recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, ganhou 2 presentes do adversário e saiu com a vitória. O Guarani começou o Paulistão muito bem, obrigado. Logo aos 6 minutos, o lateral esquerdo Emerson cruzou. E não é que o lateral esquerdo Jean Vitor cabeceou contra o próprio Patrimônio, a bola ainda bateu no próprio companheiro e entrou. 1-0 Bugre. Empolgado, o Guarani chegou em cobrança de escanteio. Matheus Regis chutou por cima. O Botafogo chegou aos 39 minutos com Toró, que finalizou à direita do gol. No segundo tempo, aos 17 minutos, o zagueirão Edson quis sair jogando e cochilou. Giva, esperto, roubou a bola e cara a cara não desperdiçou. E ficou nisso, no Brinco de Ouro, Guarani 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Estreia interessante do Guarani, o gol cedo facilitou a situação do Bugre, né, que daí soube controlar a partida, não sofreu muito, começou bem o estadual com esta vitória por 2-0, zagueiro Márcio Silva foi bem, Giva saiu do banco de reservas e conseguiu marcar o gol. Bugre volta a campo neste sábado, depois de amanhã, 4 horas da tarde, contra a Inter em Limeira. A gente segue falando do Guarani aqui no Jornal Câmara Notícia, porque hoje, às 6h30 da noite, tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, oitavas de final. O Bugre enfrenta a Ferroviária. O time de Araraquara está invicto na competição, eliminou o Santos na última fase. Então, provável Guarani para o torcedor ir se acostumando com os nomes, né? Thiago Lenza, Cauê Rafael, Felipe Zamboni, Beluco, Nogueira, Vitinho, Mineiro, Vinícius Iuge, Vitor Albanês e no ataque Léo Porfírio e João Marcelo, artilheiro da equipe. Amanhã a gente conta a história desta partida entre Ferroviária e Guarani. Bom, neste momento, 12h mais 32 minutos, olha só, a fisioterapia é um método para tratar disfunções do movimento e promover a saúde. Mas você sabia que este tratamento está cada dia mais sendo utilizado nos animais? E este é o assunto a partir de agora do nosso quadro É o Bicho. Assim como para os humanos, a fisioterapia é fundamental na hora da reabilitação dos pets. Por isso, no É o Bicho de hoje você vai conhecer os tipos de modalidades que este tratamento cobre e principalmente como perceber que o seu animal precisa desse tipo de cuidado. Há 5 décadas, a fisioterapia humana foi adaptada para cavalos de corrida. Mas a partir dos anos 80, ela começou a ser aplicada também em pequenos animais. A gente atende muito mais pensando na reabilitação desse paciente ortopédico, neurológico, que passaram por cirurgias também, que tiveram algum tipo de trauma, seja ele fraturas, foram atropelados. Então a gente atende pacientes nessa questão
E os benefícios são muitos, principalmente naqueles pacientes que não andam, que sentem dor. Então a gente tem aqui todos os aparelhos para ajudar nesse alívio de dor e também no fortalecimento muscular, que é toda a musculatura que sustenta essa articulação. O tratamento pode ser para quase todos os animais de estimação, incluindo cães, gatos, equinos, aves, coelhos, hamsters e répteis. A fisioterapia é uma especialidade que tem revolucionado a qualidade de vida desses seres, proporcionando bem-estar e controle da dor. Qualquer um pode fazer pensando na prevenção de lesões, então aquele paciente que já tem uma predisposição de ter algum tipo de lesão, tem raças já predispostas, então Bulldog, Shih Tzu, Spitz alemão, então a gente sabe que tem a predisposição de tais doenças, como luxação de patela, displasia coxofemoral, hernia de disco, então a gente pode pensar numa prevenção, mas esses pacientes que já têm essa lesão a gente também trata. A raça Golden Retriever tende a uma doença articular chamada displasia coxofemoral, um tipo de problema articular que traz prejuízos na mobilidade do animal. Além de cirurgia, a fisioterapia pode ser uma grande aliada. Vários fatores, tanto genéticos quanto ambientais também. Então são pacientes que ou cresceram muito rápido e a musculatura não acompanhou o desenvolvimento do osso, então acaba tendo uma instabilidade e o organismo, para criar uma estabilidade, ele causa mais instabilidade ainda. Então é aí que surge a displasia. E o ambiente também, piso liso, pular sofá, descer sofá, isso também influencia para piora da doença. Para prevenção, porque tem muitos animais que são pequenininhos, por exemplo, os Yorkshires, o Shih Tzu, eles têm uma probabilidade maior também de ter algum tipo de lesão com relação a esses pulos para poder alcançar o sofá. O que seria ideal para prevenir? O ideal é você usar escadinha, rampa, para que ele não tenha um impacto, porque o pior não é ele subir, ele descer, porque toda vez que ele desce é um impacto. É igual eu falo, pessoas que praticam esportes de alto impacto, se ele não tem uma musculatura ideal, ele vai se lesionar, com certeza. Então por isso que é importante os passeios, é importante você evitar com que esses impactos aconteçam com uma grande frequência, e isso vai ajudar a minimizar. Nós moramos em uma cidade que tem a Lagoa do Taquaral e muita gente aos domingos leva os cães para poder caminhar ali em volta. Esse tipo de impacto com a corrida, talvez com eles, pode ocasionar algum tipo de lesão? Ele já tem algum diagnóstico de ter algum tipo de lesão, então sim, ele vai piorar. Mas pensando na questão de benefícios, eu acho que você pode, assim, eles já estão acostumados, e principalmente por ser um asfalto, não vai escorregar. Você pode fazer um passeio, um trotezinho ali com ele, mas não com tanta intensidade assim. Então faz um pouco, mantém ele na caminhada, depois estimula um pouquinho mais, isso vai ajudar ele a ter mais qualidade de vida. Para os gatos, pode auxiliar na diminuição da dor e acelerar o retorno às atividades cotidianas. Elas promovem um belo relaxamento do corpo e atenuam determinados sintomas, como dores e desconfortos, fazendo com que esse seja o momento apreciado pelo bichinho. São uns pets mais diferentes, né? Porque a hora que eles acabam tendo impacto, ele acompanha o movimento dessa descida, diferente do cão, que não acompanha. Então ele é muito mais flexível, eles se alongam com muito mais facilidade e mais intensidade, vamos dizer assim, do que os cães. Então é muito difícil a gente ver um paciente aqui que tem algum tipo de lesão em coluna, luxação de patela, é quase impossível. O que a gente mais vê é trauma, ou que ele foi atropelado, ou maus tratos, infelizmente, acontece. Os gatos, em caso de fratura, a gente acaba fazendo a reabilitação, então melhorando e consolidando esse osso, né, com muito mais agilidade do que o normal, e a gente faz o retorno desse membro, fazendo com que ele apoie e descarregue o peso também. Porque muitas vezes eles chegam não apoiando ou com dor, então a gente faz todo o tratamento aqui. Às vezes as pessoas, mesmo o tutor, vê o animalzinho ali mancando, com algum problema, e não percebe que às vezes o animal ali pode estar precisando de uma fisioterapia, né, de um fortalecimento. Qual é a principal dica para o tutor perceber ali que o problema pode se agravar? A gente pode observar falta de apetite. Quando você pega ele no colo, ele dá aquele chorinho, ou ele parou de andar com tanta intensidade como andava antes. Então são pequenos detalhes que você vai observando. Fica mais amuado no canto, ele procura algum lugar para ele se esconder.
Então são alguns indícios de que a gente percebe, poxa, tem alguma coisa de diferente, ele não está normal. Então isso pode ser um indício de dor. E a claudicação, o mancar, também é um sinal de que ele realmente está com dor ali naquele membro, alguma coisa está causando. E como pode ser feito esse diagnóstico? Tem algum, por exemplo, raio-x, alguma ultrassom, algum método tecnológico que você pode descobrir isso? A gente faz normalmente um exame físico primeiro, para a gente avaliar onde que está essa dor, esse desconforto, e aí sim a gente faz um pedido de exame complementar, seja raio-x, tomografia, ressonância, e a gente vai avaliar cada caso, para a gente se direcionar nesse diagnóstico. Um dos destaques entre diversos métodos aplicados é a massoterapia, que tem a capacidade de relaxar a tensão muscular, reduzindo os espasmos. A gente trabalha mais com as mãos, onde a gente vai fazer massagem naquela região, a gente vai liberar a musculatura e também a circulação vai ajudar aliviando a dor. Beth é uma estopinha, comportada e cheia de charme. Um sonho realizado de sua tutora Ana Paula. Eu comecei a procurar para adoção, assim, comecei a seguir vários abrigos, várias ONGs, e aí de repente chegou a Beth. Acho que ela escolheu, né, me escolheu, eu escolhi ela também e deu certo, e aí agora a gente está há 3 anos juntas. Aos 8 meses, Beth sofreu um atropelamento que trouxe uma grande sequela. Ela foi passear com meu marido e ela fugiu da coleira e correu, e aí o carro veio e bateu nela. Foi assim, um susto muito grande, mas graças a Deus nesse atropelamento ela só quebrou a pata. Ela teve que fazer uma cirurgia. Quando a gente tem um tipo de lesão, ou até mesmo pensando em nós para vocês entenderem melhor, a gente acaba sobrecarregando ou a gente compensa. Então se a gente fraturou a perna, a gente vai compensar para outra e vai compensar para a coluna. E foi o que aconteceu com a Beth. Ela acabou compensando e jogando peso para a coluna e tendo outro tipo de lesão. Ou a gente também não sabe se no próprio acidente, na pancada, ela acabou se machucando e não foi visto de primeira, até porque como é filhote, está se desenvolvendo, às vezes esse filhote ele não mostra tanta dor, mas ele vai mostrar depois com o passar do tempo. E foi isso que aconteceu com a Beth. Hoje a gente faz o tratamento para alívio de dor. Hoje a gente já está na manutenção porque ela ficou muito bem com o tratamento. E é mais para um controle de dor e fortalecimento muscular. Aí ela veio aqui na fisioterapia, fez um tratamento para melhorar a patinha, né, para ajudar a melhorar, e aí hoje a patinha dela está 100% recuperada. Atualmente, a fisioterapia e a acupuntura são tratamentos complementares para levar a Beth a ter um dia a dia confortável. Então ela vai trabalhar tanto o equilíbrio desse paciente e a gente pega determinados pontos para alívio de dor também na Beth. Então são pontos determinados há muitos anos atrás que os chineses e alemães foram estudando e desenvolvendo esses pontos específicos, e a gente trata isso aqui na Beth e ela responde muito bem. É um tratamento que relaxa muito pacientes que são ansiosos, a gente acaba melhorando também a ansiedade desse paciente. Tudo é uma questão de vários fatores que influenciam para a gente dar qualidade de vida para esses pacientes. Eu indico muito, assim, muito mesmo, porque até quando a gente descobriu esse problema da coluna dela, como é um problema que não tem cura, ela tem um espaçamento irregular na coluna e isso inflamou. Então, assim, como a gente eu fiquei com muito medo, porque não tem cura. Uma cirurgia seria muito arriscado e não teria chances de cura mesmo. Então, fiquei com muito medo. Eu falei, agora, como que a gente vai fazer para manter a Beth sem dor? Porque aquilo inflama e dói. E a fisioterapia foi o que resolveu para ela, assim. A fisioterapia acabou com a dor dela, é nítido no comportamento dela, como ela melhorou, como ela mudou, como ela está mais feliz, como ela consegue passear na rua, que no começo ela não conseguia, andar mais de 5 minutos. Agora ela anda meia hora. A gente vê que ela ama vir aqui na fisioterapia também. Ela chega aqui, ela deita, fica quietinha, ela relaxa. Então, assim, dá pra ver que a fisioterapia realmente faz efeito e tira a dor dela. Então, a Beth eu falo com a Giovana aqui, que a Beth é uma paciente pro resto da vida, porque ela sempre vai ter que fazer manutenção. No começo, quando ela estava com a coluna inflamada, ela fazia mais intenso, né? Ela vinha 2 vezes por semana, depois a gente conseguiu passar para 1 vez na semana. Agora ela vem a cada 15 dias
e depois a gente vai passar para uma vez por mês só para manter, porque quando ela tá com alguma dorzinha, alguma coisa, eu trago ela aqui, ela volta 100%. As férias podem ser um período de crescimento e diversão para crianças neurodivergentes, mas é preciso que as famílias tenham atenção e planejamento. No quadro de hoje, uma psicopedagoga vai dar dicas sobre como os pais podem se organizar para que esse momento seja ainda mais divertido, inclusivo e acolhedor. A partir de agora, é o nosso quadro de saúde. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre como as famílias podem planejar as férias escolares para as crianças neurodivergentes. As férias escolares representam um período desafiador para muitas famílias, especialmente quando há crianças neurodivergentes no núcleo familiar. A quebra da rotina pode gerar angústia tanto para os pais quanto para as crianças, tornando o planejamento essencial para uma transição mais tranquila e acolhedora. E quem vai falar sobre esse assunto é Andréa Rossi, psicopedagoga e orientadora parental, especializada em transtorno opositivo desafiador e em relações entre pais e filhos. Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Obrigada, Ana Paula, eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. O nosso também. Para a gente começar, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa, acompanhando aqui o nosso quadro, o que é o conceito de neurodiversidade, Andréa? A neurodiversidade é um conceito relativamente novo, que trabalha justamente a pluralidade cerebral, o funcionamento cerebral de pessoas, de crianças e jovens, que eles destoam do funcionamento dito padrão da sociedade. Então, crianças, adolescentes e até mesmo adultos que possuem algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Eu falo que nós temos uma sopa de letrinhas para falar de transtornos. Então, a gente tem TDAH, tem o TEA, tem o TOD, tem DI, tem vários transtornos que foram classificados no Manual de Saúde Mental, de Psiquiatria, e que colocam características que são similares ao funcionamento do indivíduo e que levam a algum tipo de diagnóstico que se caracteriza pela neurodiversidade. Assim como nós temos a diversidade em tantas outras áreas da nossa existência, a diversidade neurológica também faz parte desse universo e é importante ser olhado e respeitado e entendido para que a gente possa, de fato, ter uma relação mais saudável e respeitosa com crianças e jovens e até mesmo adultos que são neurodiversos. André, agora quais são as características principais da rotina de uma criança que é neurodivergente? No dia a dia, a criança que é neurodivergente, ela precisa, em teoria, né, passar por maiores estimulações e intervenções da área psicológica e emocional. Então, uma rotina de uma criança neurodivergente, muitas vezes, é pautada por terapia, terapias como TO, fono, psicólogo, psicomotricidade, suporte educacional, é uma agenda bem ampla que a criança tem, né? Seja dentro do ambiente escolar ou mesmo no ambiente doméstico. São estímulos e situações onde essa criança vai ser apresentada para novas possibilidades, para que ela faça as aquisições das habilidades sociais, universais, habilidades acadêmicas, e que ela possa ter uma performance mais organizada com ela mesma dentro da sociedade. Andréia, como que os pais podem organizar a rotina dessa criança, principalmente agora,
né, que estamos aí no período de férias escolares. Quais são as dicas? Isso é ótimo, Ana Paula. Antes da gente falar até de dica, é importante entender que as crianças neurodivergentes, na grande maioria, apresentam rigidez cognitiva, né? Isso está relacionado ao nosso córtex pré-frontal. E aí, essa rigidez cognitiva, ela infere muitas dificuldades no que diz respeito à organização, a dinâmicas e mesmo rotinas. Então, a quebra de rotina para uma criança neurodivergente pode ser um fator de disparador de emoções negativas, de desorganização. Então, quando nós falamos em período escolar, férias também, nós estamos falando de uma quebra de rotina significativa, né? Muitas vezes os terapeutas também oferecem um período ainda que curto, como férias, descanso, porque também é importante, né, para essas crianças e para as famílias. E aí as famílias muitas vezes se deparam com um transbordo emocional da criança, muito significativo pela quebra de rotina, mas isso não é porque a criança está deliberadamente entrando em confronto com os pais ou com o ambiente, é porque ela não dá conta de mudanças abruptas, ela não dá conta da falta de previsibilidade. Então, uma dica interessante para o período de férias é você diminuir um pouco os estímulos, organizar melhor o que vai acontecer ao longo do dia, ao longo da semana, e, se possível, fazer um calendário mesmo, um cartaz que fique exposto, que a criança possa olhar para aquilo com uma certa frequência, não para que vire uma rotina rígida, mas uma rotina previsível. As crianças neurodivergentes, elas têm dificuldade com o abstrato. Então, quando a gente traz para o concreto, elas conseguem visualizar melhor o que se espera dela naquela semana, o que vai acontecer para ela, ainda que seja algo muito gostoso, por exemplo, um passeio numa sorveteria. Quanto mais organizado for e mais previsível, a gente consegue reduzir as chances de que ela tenha um transbordo emocional que entre em uma crise de desregulação. Doutora Andréia, organizar a agenda da criança com muitas atividades, isso pode ser prejudicial? Colocar 100% do tempo ali, coisa para fazer, passeios, como administrar isso? Ana Paula, é muito engraçado que isso serve para os típicos e para os atípicos, né? Uma agenda muito robusta é uma agenda cansativa. E quando a gente olha para o universo da infância e da adolescência, a gente precisa também respeitar o tempo de ócio das crianças, porque o ócio é o momento da criatividade, é o momento do relaxamento, é o momento da acomodação das informações que essa criança vai recebendo ao longo do dia, né, ao longo das interações. Então, uma agenda muito robusta significa uma agenda cansativa, e isso também é fator de desregular emocionalmente uma criança ou um adolescente. A recomendação é que você possa promover saídas estratégicas, passeios programados, mas também que ela tenha dentro de casa um ambiente onde ela possa explorar, ela possa escolher o que ela quer fazer entre brincadeiras, pinturas, filmes, né, um momento realmente para não fazer nada, para ouvir uma música. O mais importante dessa rotina não é que ela tenha uma agenda 100% cheia de atividades, ou mesmo com pouca oferta de atividades prazerosas, mas que ela tenha acolhimento e organização, né, que os pais entendam que nem o tanto de um lado, nem tanto do outro, o equilíbrio sempre vai ser a melhor escolha, inclusive para as atividades prazerosas. Certeza. E quando acontecem aqueles imprevistos na rotina da família, eu gostaria que você falasse sobre isso, como que os pais eles devem tratar esse momento, ou como que eles devem também acolher a criança? O imprevisto, ele realmente faz parte do nosso cotidiano, né? A gente tem um planejamento, a gente tem uma organização, e em alguns momentos isso foge do nosso controle e é totalmente esperado. Mas nós, adultos, temos um cérebro sofisticado e maduro e temos capacidade de lidar com isso de uma forma muito organizada e estruturada. Às vezes, até adultos se desorganizam, né, com os imprevistos, com as quebras de rotina, com a quebra de programação.
mas rapidamente a gente retoma. A criança neurodivergente, ela não tem essa mesma percepção e elas apresentam muitos comportamentos de que a consequência dessa quebra de rotina pode gerar muitos prejuízos para ele. É uma leitura de ambiente distorcida, muitas vezes. E isso faz parte desse processo de rigidez cognitiva também. E o que o adulto pode oferecer nesse momento, onde a quebra de rotina trouxe uma desregulação emocional, é o acolhimento, Ana Paula. Quanto mais acolhedores esses pais forem, quanto mais a gente validar a emoção que aquela criança transbordou naquele momento, melhor é. Frases como, ai, mas tá chorando tanto só por conta que a gente não pode mais ir no cinema, ai, mas não precisa de tanto, não é tão grande assim. Sim, na perspectiva do adulto. Só que a perspectiva da criança é outra. A visão que ela tem sobre a situação é totalmente diferente, porque ela tem mais dificuldades em transitar nesses lugares. Então, vale validar, ficou redundante, mas é importante validar de que eu te entendo, eu estou vendo que você está muito chateado, que você está muito frustrado, você quer conversar? E oferecer esse acolhimento sem julgar o que a criança está sentindo, né? Eu acho que quando a gente usa esse mecanismo de acolher sem julgar, ainda que para a gente sejam emoções exageradas, mas para a criança não é. E quanto mais ela for validada, mais rapidamente ela sai dessa crise e ela consegue se organizar com a nova proposta. Andréia, nesse período de férias, a terapia também pode ter uma pausa. O que os pais devem fazer nesse caso? O processo terapêutico, Ana Paula, ao longo do ano, ele acontece. Se a gente parar para pensar, os terapeutas eles ficam uma vez por semana com a criança por um recorte de tempo. E os pais, os adultos cuidadores, têm o papel de perpetuar esses ensinamentos e práticas ao longo da semana até o próximo encontro da criança com o terapeuta. Então, os pais, muitas vezes, são os coterapeutas dos filhos, os adultos cuidadores são os coterapeutas dos filhos. No período de férias, é importante dialogar com o psicólogo ou com o especialista que acompanha a criança e traçar alguns objetivos do que podemos fazer para que ele não se perca, para que a gente não tenha prejuízos com todo o ganho que foi feito ao longo do ano, ao longo do período que estava em terapia, né? Então, a criança vai ter um recorte, sei lá, de 15 dias, 20 dias, às vezes, ou 10 dias. Tem criança que não tem folga da terapia, né? Mas é importante dizer como nós vamos lidar com determinadas situações caso ocorra alguns episódios de desregulação emocional. Como nós vamos lidar com a rotina? Como nós vamos lidar com algumas situações? Ser pai e mãe não é intuitivo. Ser pai e mãe de uma criança neurodivergente, muito menos. A gente tem que aprender meio que um novo idioma para se comunicar com essa criança. E aí, ter esse diálogo muito próximo com a equipe terapêutica que acompanha o filho, traz mais segurança para o período de férias, né? E eu também digo o seguinte, Ana Paula, é importante a gente relaxar um pouco, né? Não querer comprar todas as batalhas. Eu falo, escolha seus embates e escolha suas frustrações também, né? A criança está em férias, vocês estão em férias, é um momento mais tranquilo da gente olhar para os desafios e falar assim, eu não preciso resolver tudo, eu não preciso, né, ter o domínio de tudo. Deixar a criança um pouco mais tranquila também, isso também vai reduzir embate. Com certeza, acho que essa tranquilidade é fundamental para todas as crianças, né, no caso. E, Andréia, acho que uma dúvida que surge muito, né, com esse assunto, o pessoal que está em casa acompanhando deve estar se perguntando, mas como saber se meu filho é neurodivergente? Normalmente, os comportamentos desafiadores e as crianças neurodivergentes, elas têm prejuízos. Então, todas as crianças, no seu franco desenvolvimento, terão comportamentos desafiadores, terão situações de embates e conflitos e terão dificuldades emocionais, de desregulação, né, de leitura de ambiente. Isso é esperado para o desenvolvimento. Porém, as crianças neurodivergentes, elas começam a apresentar prejuízos significativos nas relações,
elas apresentam crises de desregulação emocional em curto intervalo de tempo. Às vezes, no mesmo dia, ela tem 2, 3 crises de desregulação emocional e tem uma frequência que é observada. No DSM-5, que é o Manual sobre Psiquiatria e Doenças, Transtornos Mentais, ele deixa claro, por exemplo, crianças que têm TDAH ou TOD, elas apresentam prejuízos muito grandes nas relações sociais, nas relações acadêmicas, né? Elas começam a ter esse prejuízo quase que diariamente, e no intervalo de 6 meses, ainda que sejam feitas interações e estímulos apropriados e organizados para essa criança, os prejuízos são persistentes. Então, essa persistência que deve ser observada. Nem todo mundo tem transtorno no neurodesenvolvimento e hoje em dia existe uma distorção muito grande sobre o que de fato é ou não é. Mas as crianças que têm prejuízos são prejuízos significativos, elas entram em sofrimento, e é um sofrimento profundo, e elas não têm repertório para externalizar o que elas estão sentindo. Então, quando você tem uma criança com este perfil, neste lugar, com todas essas observações, vale procurar uma ajuda médica ou psicológica para avaliar se de fato existe um transtorno do neurodesenvolvimento. A próxima pergunta, no caso, é as orientações para os pais e as famílias que recebem esse diagnóstico de uma criança atípica. Você está falando de buscar terapia, buscar ajuda. Então, é exatamente isso, né? Não ficar com essa questão sozinho, né, Andréia? Não. Nós temos uma sociedade que ela tem fobia, psicofobia, porque as questões de saúde mental ainda são tratadas como um grande tabu. Quando, na verdade, não existe saúde se não houver saúde mental, né? Nós temos um organismo completo e o cérebro faz parte disso, mas existe um tabu sobre questões da saúde mental. Quando a gente observa os prejuízos do sofrimento dos nossos filhos, que a gente busca essa ajuda e vem este diagnóstico, muitos pais ficam muito desorganizados, desestruturados e se sentem incompetentes como pais. Quando, na verdade, não existe culpa, né? Não foi uma negligência no cuidar, não foi uma falta de atenção, não foi uma falta do fazer. A criança nasceu com um transtorno. E é importante ressaltar que um transtorno do neurodesenvolvimento não é incapacitante, não é determinismo de fracasso, não é determinismo de que essa criança não vai dar certo. Essa criança só tem um jeito muito singular de funcionar, de existir, tem todo o potencial de aprender, tem toda a capacidade. Mas, como eu disse no comecinho, a gente aprende um novo idioma, a gente aprende a se comunicar de uma nova forma e oferecer recursos mais criativos, mais assertivos e mais respeitosos com essa criança também, para que ela dê conta do que precisa, que ela faça suas aquisições e tenha uma vida normal, né? Então, é um tabu, mas é importante que a gente olhe para isso com muito cuidado e respeito, muito acolhimento, e que a gente se disponha a ser mais criativo e mais assertivo com as crianças neurodivergentes. Andréia, eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disposição aqui em atender a nossa equipe. Muito obrigada. Eu agradeço e um ótimo dia a todas. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Equipamentos e serviços públicos diretos e emergência climática dominaram as emendas impositivas da vereadora Mariana Conte, que foram definidas com participação popular. Como já vem trabalhando desde a criação das emendas impositivas no ano de 2022, a vereadora Mariana Conte explica que um processo de consulta pública foi realizado para definir a destinação dos valores do orçamento de 2025. Um montante de R$ 3.188.000 para que cada vereador possa definir a destinação. Uma consulta pública, quero aprimorar isso e eu acho que é uma forma que eu entendo que é importante que o nosso mandato preste transparência do recurso
para a sociedade. E isso é uma experiência que nós estamos fazendo no âmbito do nosso mandato, e eu acho que pode ser como um laboratório mesmo, e quero propor aqui também na casa. Para o Fundo Municipal de Saúde foram destinados mais de 2 milhões de reais. O recurso deve ser utilizado para a aquisição de bens e materiais, mobiliário, equipamentos, compra de computadores e tablets, custeio de materiais e insumos para os centros de saúde. Além da valorização da atenção básica, a partir das emendas impositivas, a parlamentar também destinou R$100 mil para o controle e combate à dengue e mais R$100 mil para a compra de drones, que devem ser utilizados em ações da Defesa Civil aqui de Campinas. A verba para a área da saúde foi basicamente para equipamentos eletrônicos, custeio, reformas e assim dos centros de saúde. O Fundo Municipal de Assistência Social, as Secretarias de Desenvolvimento e Assistência Social, Educação, Cultura e Turismo também foram contempladas. O enfrentamento aos efeitos da emergência climática e a ampliação de políticas de preservação e recuperação ambiental também refletiram nas emendas impositivas destinadas pela vereadora. Porque nós estamos no momento de eventos climáticos extremos, nós estamos aí num aquecimento global que a gente está ultrapassando, aquecimento global tem ultrapassado, inclusive estamos perto de ultrapassar o limite da reversibilidade. E nesse cenário se está acontecendo eventos climáticos extremos. Aconteceu em Porto Alegre aquelas chuvas, as 5 principais bacias hidrográficas do país estão em seca. No norte, onde são os rios mais volumosos. Nós já estamos sentindo isso na cidade de Campinas, com chuvas, enchentes, ondas de calor, e aí todos os problemas de saúde pública que isso decorre. Então nós precisamos, é claro que o problema do aquecimento global nós não resolvemos apenas na cidade, mas nós podemos tomar decisões e adotar políticas de mitigação desses problemas. E nós tomamos uma decisão de destinar parcela das nossas emendas também para fazer esses processos de recuperação, de manutenção, de aplicação dos planos ambientais. Estou destinando também para a Defesa Civil, já tinha feito isso no ano passado, mas estou destinando para a Defesa Civil. A Defesa Civil vai cumprir um papel extremamente importante no município, assim, nos próximos anos. Então, eu acho que, assim, infelizmente, o cenário que nós temos eu acho que, assim, o município precisa estar com a luz da gravidade acesa e precisa se precaver. Hoje tempo nublado, fechado, agora à tarde deve chover. Para amanhã, sexta-feira, segue esta tendência com alta nebulosidade e previsão de mais chuva aqui para a cidade por conta do corredor de umidade do continente. Há risco de pancadas de chuva forte com a presença de raios e também rajadas de vento. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, um clima parecido com o dia de hoje, com mínima de 21 graus, amplitude térmica pequena, porque a máxima não passa dos 28 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o programa Estúdio Câmara e o Jornal Câmara Notícia retorna amanhã ao meio-dia ao vivo. Te espero até lá. Tchau, tchau.